Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao nosso curso, ao módulo específico de redação para a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Quero te agradecer pela atenção, pelo carinho e te dizer que eu estou junto com você nessa jornada rumo à aprovação na PM Alagoas para os cargos de soldado e oficial. Sim, meus amigos, vai ter redação para soldado, como eu já havia anunciado. A maioria dos concursos públicos que até então não aplicavam redação começaram a aplicar. E agora a PM Alagoas confirma isso. Banca Sebrasp, redação para soldado e oficial. Então, nesta aula, eu vou dar o start. Eu vou começar essa jornada para que você gabarite a redação na PM Alagoas. Esse estado maravilhoso, esse estado caloroso, esse estado incrível, um estado de pessoas muito acima da média. Concurso público do estado de Alagoas é um negócio que rende. As pessoas são muito estudiosas, a galera do estado de Alagoas é muito focada, muito dedicada e eu quero te ajudar, quero te dar um suporte necessário para que você gabarite a redação. Bora lá! Eu vou começar aqui. Esta que é a primeira aula aqui do nosso curso, focado na Banca Sebrasp, PM Alagoas 2026, tá? Mostrando o perfil da Banca Sebrasp no que se refere a provas discursivas. É importante baixar a tua energia, se acalmar, relaxar, fica tranquilo, fica tranquila. Desarma o teu corpo, entende, aceita que você precisa se adaptar ao perfil Sebrasp. Por quê? Veja só alguns pontos importantes. Galera, Banca Sebrasp, a Banca Sebrasp, em redação, quando o assunto é discursiva, quando o assunto é discursiva, e na prova da PM Alagoas 2021, estava lá acompanhando, eu dei aula, eu tive curso, acompanhei os alunos nesse concurso. Lá em 2021, faz tempo, hein? Lá se vão quase 5 anos aí. Olha como o tempo passa rápido, né? Mas lá em 2021, a Banca Sebrasp se comportava de um jeito. Em 2026, nós temos outra Banca Sebrasp. E você precisa entender isso. Você não pode fazer a prova da PM Alagoas, primeiro, sem conhecer o perfil da Banca Sebrasp e sem entender que hoje o perfil da banca é diferente de 2021. Então, primeiro ponto, a banca vai cobrar, né, um texto dissertativo. Então, o que seria, o que significa isso? Professor, o que significa Banca Sebrasp cobrando um texto dissertativo? Significa que, deixa eu botar a caneta grossa aqui, significa que dissertativo. Ó, vai por mim, isso é importante. Sabe aquelas aulas introdutórias que as pessoas negligenciam? É isso. São conhecimentos que parecem óbvios, mas que fazem toda a diferença. O texto dissertativo da Banca Sebrasp, e aqui é o gênero textual. Tá? Eu tenho o gênero dissertativo. Né? Gênero dissertativo. Tem o gênero narrativo, eu tenho o descritivo, o dissertativo. São gêneros textuais. Só que aqui tem um ponto. A banca vai colocar no teu edital a expressão, o gênero dissertativo. Mas ela não vai explicar, ela não vai dizer no edital, de forma explícita, se ela quer o texto do gênero dissertativo, argumentativo ou expositivo. Ela deixa aberto, olha, o texto será dissertativo. Beleza. Professor, mas eu sei, ou eu imagino, eu já ouvi falar que dentro do texto dissertativo eu tenho 2 tipos textuais, que é o tipo argumentativo, opa, aquele tipo textual que eu aprendi no ensino médio. Ó, legal, Enem, eu fiz uma redação Enem, em que a redação era do gênero dissertativo argumentativo, legal. Já fiz concursos nos quais se cobrava o texto dissertativo argumentativo. Ah, aquele texto que tem que ter tese. Ah, aquele texto que tem que ter argumentos, que tem que argumentar, tem que trazer um repertório, tal, que tem introdução, desenvolvimento, conclusão. É isso mesmo.
É esse o texto dissertativo argumentativo. Então eu vou colocar aqui de um lado, dentro do gênero dissertativo, tá? Uma setinha para te falar que a banca Sebrasp adota argumentativo. Adota, por um lado, o tipo argumentativo. E também, adicionalmente, adota o tipo expositivo. Então, quando a banca coloca assim, ó, o texto será dissertativo, ela abre margem para cobrar um ou outro. E, em alguma medida, às vezes cobrar até os dois juntos. E eu vou te explicar isso nesta aula. Então, essa aula aqui vai ser densa, uma aula completa, para que realmente você entenda esse monstro. Então, professor, mas ok, eu quero saber, primeiro, o que foi cobrado, qual foi o tipo textual, qual foi, né, a espécie de texto cobrado na última prova da PM Alagoas? Foi expositivo. Professor, qual que é o tipo mais cobrado pela banca Sebrasp? É o expositivo. Tá? Ah, então isso quer dizer que eu não preciso estudar o argumentativo. Ai, ai. Aí você é enganado, filho. Olha aí você é enganado. Se eu estou te dizendo que a banca cobra os dois tipos textuais, tanto o argumentativo quanto o expositivo, e ainda que eu te diga que de fato ela cobra mais o expositivo, você tem que estudar o argumentativo, porque no edital ela não vai dizer se é argumentativo ou expositivo. Então, ir fazer a prova da PM Alagoas dominando apenas o expositivo é quase que uma declaração de derrota. Por quê? E principalmente, quem aprende o argumentativo automaticamente já está aprendendo a fazer expositivo. Mas quem aprende só o expositivo não está apto a fazer o argumentativo. São tipologias com estruturas, com caminhos, com modos de escrita bem diferentes. E aqui no nosso curso eu vou te ensinar os dois. Professor, mostra para mim aí exemplos, já que o senhor falou que o principal é o expositivo, que é o mais comum. Então mostra para mim exemplos recentes de concursos policiais em que a banca Sebrasp cobrou o gênero dissertativo argumentativo nas provas discursivas. Mostro com todo prazer. Todo prazer. Olha só. Quando a banca Sebrasp quer o tipo argumentativo, e aqui no curso tem um módulo chamado dissertativo argumentativo e um outro módulo com videoaulas tal, com o nome dissertativo expositivo. Qual que é a recomendação? Começa pelo argumentativo. Porque, já te disse, aprendendo o argumentativo você está apto. Cara, detalhe, depois é só adaptação, uma ou duas aulas ali simples, leia alguns modelos de redação que eu tenho aí no curso, tem cerca de 15 modelos expositivos. Se aprendeu o argumentativo, meu amigo, já tá ganha, a vitória tá ganha. O jogo tá ganho. Mas você tem que aprender o argumentativo. Ó, exemplos aqui, ó. Exemplos. Vou te dar alguns exemplos. Esse concurso aqui, essa redação, foi o concurso da Polícia Civil de Rondônia. Tá? Polícia Civil. Deixa eu só confirmar se foi Rondônia ou se foi Roraima. Isso mesmo, foi Rondônia. PC Rondônia. Ah, professor, então, mas, pô, a minha prova é da PM. Só tá trazendo um tema da Polícia Civil. Que daí, meu amigo? Ó, vamos mudar essa mentalidade. Não existe essa diferença. Ah, mas você tá mostrando um tema de um tribunal. Eu vou fazer prova da PM. Não importa. Ah, mas o tema da minha prova tem que ser de segurança pública. Não, não existe isso. Não existe esse negócio de correlação de tema com cargo. Ah, mas eu vou fazer prova para soldado da PM, o tema tem que ser sobre a atividade da polícia. Não, tem que ser sobre segurança pública. Não existe isso. Eu vou te mostrar exemplos de provas, né, em que o tema, ainda que seja uma prova de polícia, o tema
não cobrou nada relacionado à segurança pública. Então muda essa mentalidade, isso ajuda muito. Te ajuda muito a não cair em casca de banana. A banca tem liberdade, ela fala lá, o tema será sobre atualidades, a não ser que ela explicitamente coloque no edital assim, ó. O tema da redação terá relação com atividade de segurança pública. Já aconteceu. Por exemplo, na PM Santa Catarina, ela fez isso. Ela delimitou, ela disse que o tema da redação seria sobre segurança pública. E foi. Agora, se o teu edital fala, ó, a redação terá um tema de atualidades, meu amigo, pode cair qualquer coisa. Assim como caiu aqui na PC Rondônia. A ampliação do crédito consignado a beneficiários de programas sociais. Uma solução para a situação econômica da parcela mais vulnerável da população brasileira? E aqui, ó, ela traz explicitamente, ó, redija um texto dissertativo argumentativo. Professor, então, nesse edital da PC Rondônia, a banca disse que o texto já seria argumentativo, lá no edital. Não, ela só disse isso na prova, porque no edital estava escrito dissertativo. E aí, mas professor, eu imaginava que era só expositivo, que era mais simples. Então, não, aprende os dois, cara. Não tem meio termo. Tá? Não tem meio termo. São muitos pontos em jogo na redação. Você não pode jogar esse jogo do amadorismo. Tá? Se você é meu aluno, você não pode jogar esse jogo. Aqui, nós formamos aprovados. A gente não tá brincando de fazer redação, de fazer concurso. E aí, ó. Em seu texto, posicione-se claramente em relação à indagação proposta. Ou seja, que indagação? A pergunta. A banca está te perguntando e quer que você opine, e esse é o principal traço da argumentação, do texto argumentativo, opinião. A banca, na redação, vai avaliar, primeiro, se você tem opinião, se você consegue se posicionar, ou seja, ter autoralidade. Opa, a fulano de tal tem autoria, ele se posicionou, ele tomou partido daquele assunto, ele tem uma opinião. E acima de tudo, ele consegue provar o que ele está falando, ele consegue justificar a opinião dele. Ele consegue fundamentar a opinião dele por meio de argumentos, de comprovações, de argumentação. O texto dele caminha no sentido da tese, que é a opinião. E quando você lê o texto, os argumentos, os parágrafos de desenvolvimento, você consegue confiar no que a pessoa está falando. Você consegue crer que, de fato, aquela pessoa sabe do que está falando. Ele tem opinião e ele justifica bem aquela opinião. Então, no caso aqui, e fiquem tranquilos, porque lá no módulo do curso de teoria, eu ensino no passo a passo. Como fazer a introdução, o que é uma tese, o que são argumentos, como usar os repertórios, como começar a redação, sabe? Isso você aprende lá, mas tem paciência. Tem que ter paciência, tem que começar agora, não dá para esperar uma semana antes da prova para sair decorando o repertório. Meu Deus, desesperado, o que vai cair? Vendo um monte de dica, um monte de chute de tema. O cara dá uma lista com 50 chutes de tema, você fica mais perdido ainda. Não jogue este jogo. Nós somos nordestinos, nós não jogamos esse jogo. Vamos fazer aqui um acordo. Nordestino não estuda meia boca. Nordestino tem que trabalhar mais para provar para as pessoas que nós somos realmente bons. Você sabe que nós temos que fazer o dobro. Então vamos fazer o dobro, vamos estudar mais. Nada de estudar faltando um mês para a prova, tá? Então aqui a banca pediu um posicionamento e ela explicou que era um texto argumentativo. Só que aqui eu tenho ainda alguns traços, né, de texto expositivo. Ela dá meio que um direcionamento, né? Eu tenho que apresentar minha tese, eu tenho que apresentar a opinião, a partir da pergunta, né? A banca faz uma pergunta, eu tenho que responder essa pergunta por meio de um posicionamento. E ela dá aqui como se fosse um roteiro. E aí é como se ela estivesse te dando um guia. Olha, eu tenho um texto argumentativo, na introdução eu preciso me posicionar, mas os próximos parágrafos devem seguir exatamente o que eu estou pedindo. Então,
Na introdução, me posiciono. Na introdução, me posiciono. Beleza, me posicionei. Respondi a pergunta. E aí, você acha que o crédito consignado para beneficiário de programas sociais, sei lá, Bolsa Família, inclusive agora é uma realidade, né? Pessoas que têm Bolsa Família conseguem pegar o empréstimo consignado. Olha que loucura. E aí, para você, é uma solução para a situação econômica da parcela mais vulnerável da população? Você acha que isso é bom ou você acha que é ruim? Com certeza haverá pessoas dizendo que é bom. Outras, com certeza, dirão que é ruim. Se é bom ou ruim, eu não sei. É tua opinião. E aí, ela quer que você fale num outro parágrafo sobre as causas dos desafios enfrentados pela população socioeconomicamente mais vulnerável no Brasil atual. E, no 2, ampliação do acesso ao crédito, solução ou problema. Você já percebe que esse item 2 já está contido aqui, ó, na própria resposta à pergunta, nesse próprio item aqui, ó. Se você já se posicionou claramente em relação à indagação que a banca traz, você já respondeu. Você já teria, eu já teria respondido aqui esse tópico. Já teria tranquilamente respondido o tópico 2 em outro parágrafo. E medidas de enfrentamento ao endividamento. Percebe que o último item já tem cara de conclusão? Já é como se fosse, apresente as soluções, quais as medidas para enfrentar o endividamento? Porque, naturalmente, se eu estou abrindo crédito, se eu estou possibilitando crédito fácil para pessoas que já não têm dinheiro, é natural que, eventualmente, nós tenhamos aí um aumento da inadimplência. Eu estou emprestando dinheiro para pessoas que não têm de onde tirar. O cara já recebe a Bolsa Família ali, um valor mínimo. Muitos recebem até um valor alto. Muitas mulheres, enfim, que têm filhos. Eu não estou entrando no mérito, né? Já é pouco. E elas ainda vão se comprometer uma parte daquele valor. A quem interessa isso? A quem interessa comprometer o Bolsa Família? São os bancos que estão ganhando muito dinheiro? E aí? Como é que eu faço? Quais são as medidas que eu devo tomar para enfrentar o endividamento? Beleza. Você percebeu que eu tenho uma prova de polícia cobrando um tema que não é um tema de segurança pública. Então, meu amigo da PM Alagoas, minha amiga, abre tua mente. A banca Sebrasp, ela cobra todos os tipos de tema. Meio ambiente, saúde, educação, trânsito, urbanização, comportamento. Não tem isso. Você precisa estar atento a tudo. E aqui no curso você tem vários repertórios comentados. Temas atuais, temas contemporâneos, com repertórios, autores comentados. Tá? É lá no módulo chamado Biblioteca do Brabo e também num outro módulo chamado Netflix do Brabo. Biblioteca do Brabo são os temas comentados. Netflix são temas comentados em vídeo e biblioteca temas comentados em PDF. Prosseguindo. Olha o tema cobrado na prova da Polícia Federal 2025. Foi para o cargo de agente administrativo. De novo, texto argumentativo. Produza um texto dissertativo argumentativo. E aí você percebe que aqui a banca já não traz aquela mesma estrutura do tema anterior. É por isso que eu estou te falando. Quem aprendeu a fazer o argumentativo sabe fazer o expositivo. Porque se você olhar aqui esse tema anterior, eu tenho marcas de texto argumentativo e marcas de texto expositivo. Entendeu? Já aqui, e ela te deu um guia aqui, ela te deu um guia. Tá fácil, pô, a banca já deu o caminho, é só seguir o caminho da banca. Ela já estabeleceu os argumentos, é só seguir os argumentos que a banca traz. Já aqui, meus amigos, nesse tema aqui da Banca Sebrasp 2025, da Polícia Federal, ó, a importância da competência, da competência da leitura, a importância da competência da leitura para o exercício da cidadania na era digital. Pessoal, é difícil cair alguma coisa assim na minha prova. Rapaz, para com isso, não existe isso, filho. Já te disse. Não venha chorar depois dizendo, eu deveria ter ouvido o professor. Cara, eu tô aqui nesse mundo há 10 anos. Eu sei do que eu tô falando. A importância da competência de leitura
para o exercício da cidadania na era digital. Muita atenção ao recorte temático. Muita atenção ao que a banca delimita. Tem pelo menos 3 aulas só ensinando você a não tangenciar o tema. Essa prova aqui foi chuva de tangenciamentos. Por quê? Veja que a banca traz a importância da leitura. Não é só a importância da leitura, gente. A importância da leitura é uma parte do tema. Quem falou só sobre a importância da leitura, tangenciou o tema. O tema é a importância da leitura, da competência da leitura, para o exercício da cidadania. Ó, tem mais alguma coisa. Para exercer a minha cidadania, e ainda tem na era digital. Quem falou só sobre a importância da leitura para exercício da cidadania e não abordou a importância da leitura para exercício da cidadania na era digital, também tangenciou o tema. Porque não é em qualquer lugar, não é em qualquer ambiente. É na era digital. Isso quer dizer muita coisa. Por quê? Há no Brasil hoje um número astronômico de pessoas que são analfabetas digitais. Tem tema comentado aqui no nosso curso. Analfabetismo digital. Pessoas que até sabem ler, sabem escrever, sabem interpretar textos. Elas não são analfabetas funcionais, mas elas são analfabetas digitais. Caem em golpes, compartilham fake news, vivem em bolhas digitais, elas não se expõem a pensamentos diferentes dos pensamentos ideológicos dela. Elas são muito limitadas a pensar só de uma forma. Elas não são expostas pelo algoritmo a ideias, a raciocínios, a críticas, a observações que não estejam alinhadas àquela bolha em que ela está inserida. Você está entendendo que é muito mais difícil exercer a cidadania assim? Ainda mais quando eu leio pouco. Ainda mais quando eu busco pouca informação. Por isso que o tema fala da importância da competência da leitura. Naturalmente, pessoas que leem menos, elas têm maior facilidade de serem vítimas de golpes, de fake news, de desinformação. Você está entendendo qual que é o escopo do tema aqui? Repito, as aulas de compreensão do tema vão te ajudar a não cair nesse tipo de pegadinha. Tá? Olha outro tema recente, 2025 também, ó, dissertativo, argumentativo. Pessoal, como é que eu sei que o tema será expositivo? A redação será dissertativa expositiva? Aqui, ó, como ela fez na prova da PM Alagoas para oficial, aqui foi para oficial. Não houve redação para soldado lá em 2021. O concurso foi muito polêmico, né? Teve fraude e tal. Ela só vai dizer assim, ó, redija um texto dissertativo. Ó, ela não vai colocar ali a partícula argumentativo. Ela não vai colocar dissertativo argumentativo. Fica tranquilo. Isso aqui é uma introdução, gente. Ó, olha esse tema aqui. Dissertativo argumentativo. A importância da universidade pública para o desenvolvimento do país. Gente, todos os temas aqui foram cobrados pelo Banca Sebrasp. Só não pode cair um tema como esse, a importância da universidade pública para o desenvolvimento do país, na prova da PM Alagoas. Quem disse que não? Se o edital não limitar, não delimitar isso, o tema a algo de segurança pública, ela pode cobrar. E aqui, ainda que eu tenha um texto dissertativo argumentativo, de novo, a banca faz a mesma coisa. Ela deu, ó, os argumentos. Então, você teria que se posicionar. Qual que é a importância, né? E aqui, ó, a gente fez aqui uma redação, né, sobre esse tema. Você percebe que a banca te deu os argumentos. Função social da universidade pública no Brasil e principais desafios enfrentados pelas universidades públicas brasileiras no cumprimento de seu papel social e caminhos para superá-los. Então você percebeu aí que nesse item 2 eu tenho duas coisas?
Eu tenho duas abordagens. Ó, eu tenho no item 2, ó, os principais desafios enfrentados pelas universidades públicas do cumprimento do seu papel e caminhos para superá-los. Ou seja, quem abordou apenas a primeira parte até o E e não abordou os caminhos para superar, perdeu metade da nota. Porque a banca fala explicitamente. Eu quero que você mostre os desafios e que você mostre os caminhos para superá-los. Então você percebeu que pode vir um texto argumentativo com o tema, você vai ter que se posicionar, fazer teses, mas ela te dá os argumentos. Ela delimita, olha, eu quero que você se posicione, beleza, mas siga o meu roteiro. Do mesmo modo que ela pode trazer um tema, tá aqui, ó, um tema argumentativo sem roteiro. Ela traz o tema e você tem que se virar para trazer a tese e os seus argumentos, e criar os seus argumentos, né? Que é ali o projeto de texto. Então, meu amigo, se você não domina a estrutura da redação, se você vem com esse papinho, eu decorei um esqueleto, disseram para mim que existe um esqueleto pronto que cabe em qualquer tema de Sebrasp. Sinto muito, você tá lascado. Porque se esse negócio realmente funcionasse, eu não tava dando aula aqui para vocês mostrando isso aqui, não. Eu tava ensinando você a fazer esqueleto. Vai por mim. Eu estaria muito rico. Muito rico. Se eu estivesse vendendo esqueleto. Porque as pessoas só buscam facilidade. Mas por eu não acreditar, por eu ter convicção de que não funciona, talvez funcione para um ou outro, que provavelmente traz uma base muito boa de preparação já, né? Ou alguém fez um depoimento para falar bem de um professor que vende esqueleto, que com certeza recebeu alguma vantagem para isso. Se eu jogasse esse jogo, eu tava muito rico. Mas não, eu não acredito. É provado que não funciona. Você vai perceber que o texto é todo cheio de lacunas, é todo fragmentado, você não entende o que a pessoa fala, é sempre o mesmo repertório, é sempre a mesma frase para começar. Não tem lógica. Se a banca traz um tema um pouquinho mais difícil, o candidato já se perde, não funciona, meus amigos. Ó, mais um tema aqui, ó. Eu tô te mostrando temas recentes em que a banca cobrou o gênero argumentativo ou dissertativo argumentativo. De novo, ó, argumentativo aqui, opa. Argumentativo. Democracia e liberdade na vida cotidiana, e ela traz, ó, o roteiro. Traz o roteiro. Você tem que seguir, ó, esse roteiro aqui. Você tem que ser fiel a ele. Não tem como você criar os seus próprios argumentos, porque a banca já te deu os argumentos. Eu vou colocar esse material aqui para vocês baixarem aqui na descrição, para vocês verem os modelos que eu coloquei e os padrões de resposta da banca. O que é que nós vamos fazer agora? Na próxima aula, a gente vai começar. Então, só recapitulando. O caminho correto para você usar o seu curso aqui. Já falei, você precisa aprender os dois tipos textuais. Não adianta. Então, você vai consumir todas as aulas lá do módulo dissertativo argumentativo e vai seguir o caminho que eu dou lá. Leia tantos modelos de redação. Faça isso, escreva assim. Depois que você terminar esse módulo argumentativo, você vai para o módulo dissertativo expositivo. São 5 aulas. É jogo rápido. Você vai ler também os modelos de redação, que eu coloquei lá, que eu escrevi à mão. Tem pelo menos 15 modelos expositivos e pelo menos 70 modelos argumentativos. Tá? Repito, quem estuda o argumentativo, quem se aprofunda no argumentativo, está totalmente apto a fazer o expositivo. Não há dificuldade alguma. Agora, quem foca só no expositivo porque cai mais, né, a cada 10 temas, 6, 7 vão ser expositivos. Mas e se cair na minha prova argumentativa? Eu tô ferrado. Então, galera, é isso. Na próxima aula, a gente, né, você continua aí o curso, na verdade, nesses módulos. Tá? Vai para o módulo lá e assiste ao curso que com certeza vai mudar completamente sua mente. Cara, leitura. É leitura. Redação é leitura. Não existe outro caminho que não seja a leitura. Então eu quero resumo. Não tem resumo. Porra de resumo. Esquece resumo. É leitura densa. Quem não lê, quem não reflete,
Quem não critica, quem não imagina cenários, quem não, sabe, não aprende redação. Redação é isso, aprender a estrutura com as aulas teóricas, leitura para ter argumentos, ter repertórios, para imaginar cenários, para pegar um tema e conseguir escrever sobre ele, para ter uma visão ampliada da realidade. E escrita, enviar redações para correção. Não adianta, se você não seguir essa tríade aqui, enviar redações para correção, receber a correção lá de um professor que conhece a banca, e não é ChatGPT, não é Gemini, eles não conhecem a banca Sebrasp, não adianta, ele vai te dar um feedback genérico, vai falar coisas genéricas para te agradar, vai deixar passar um monte de coisas que você não conhece, você nem sabe que é erro, a banca também, o Gemini, o ChatGPT nem sabe também que é erro. Confie no professor especialista, que de fato conhece a banca Sebrasp, que tem resultados para mostrar. Tá? Envia a redação para correção, pega aquele feedback, aquele nosso curso você tem as correções em áudio, a gente grava um áudio para você. Se você quiser, você pode transcrever o áudio para pegar aquele áudio em formato de texto, mas é um ser humano que está ali, que conhece a banca, conhece os detalhes. Não perca o concurso da PM Alagoas, porque negligenciou a redação. Pelo amor de Deus. Tá bom, galera? Um forte abraço, tamo junto e valeu, Deus abençoe a todos.